Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, quero relatar, meus queridos irmãos, um sonho que eu tive no dia 21 de setembro de 2015. Eu sonhei naquela madrugada, fui dormir cansado do trabalho quando eu cheguei. Eu sonhei que eu estava no Banco Santander, que eu tenho conta ali no Banco Santander, e eu moro aqui em Nova Friburgo, ali na Praça de Turismo. E eu estava no banco pagando as contas e de repentemente a luz do banco apagou. De repente eram as 3 horas da tarde e eu saí correndo, os pessoal saíram correndo para fora do banco. E naquele momento que eu saí por lá de fora da agência bancária, e eu vi as pessoas correndo para um lado, correndo para o outro, e vinha um vento muito forte, uma ventania, como fosse um temporal, algo estranho, terrível, que nunca tinha acontecido. E eu vi ali naquele sonho, caindo pedaço de marquise, telha, telhado de varanda, um vento passava, arrastava tudo, e ali o povo em desespero, e aquele vento vinha sentido Nova Friburgo, aqui na cidade que eu moro, vinha de direção da região dos lagos, do Rio de Janeiro e aqui do estado. E naquele sonho eu comecei a contemplar como tivesse acontecendo aquilo real. E ali Deus fez eu entender no sonho que aquilo ia acontecer. E eu via naquela visão, naquele dia que eu estava tendo aquele sonho, que essas coisas iam acontecer, eu via como tivesse acontecido. E Deus me fez eu ver, eu contemplar, olhei em direção ao Rio de Janeiro, e eu via um vento muito forte que vinha do alto mar, e eu via como fosse uma coisa muito terrível, e as pessoas tudo correndo desesperado aqui na minha cidade, e Deus me fez eu ver uma coisa terrível acontecendo, como fosse uma catástrofe, algo terrível acontecendo. E Deus me fez ver como Deus estivesse falando comigo: meu filho, meu servo, contempla, isso vai acontecer. E Deus me mostrava, meus queridos irmãos, naquele momento eu entendia que aquilo era um juízo de Deus. E Deus me fez ouvir naquele momento, passava muita coisa na minha cabeça, que essas coisas não iam acontecer somente aqui no meu país, no Brasil, mas que aquilo ia acontecer em vários países, em várias nações. E Deus me fez eu ver, olhar para o lado da serra, aqui em direção ao Rio de Janeiro, e eu via como o mar batia, as ondas muito forte, como subia, como fumaça. Quando as ondas batem, vocês sabem, quando a gente vê que as ondas estão batendo muito forte, vem aquela neblina como fumaça, e Deus me fazia eu ver que aquilo subia, parecia que subia até o céu, até a serra aqui onde que eu moro. E ali eu desesperado, meus queridos irmãos, um desespero terrível. Deus, que é isso? Jamais isso poderia acontecer. Vim aqui até a minha cidade e Deus me mostrava, assim pela visão, eu via aqui a minha cidade, eu via lá do outro lado, na revelação, eu via o mar furioso. As ondas do mar subiam como onda gigante. Eu não sei o que estava acontecendo naquele momento, eu sei que era uma coisa muito terrível, muita gente desesperada. Eu vi o povo da minha cidade saindo pela rua Alberto Braun em direção à rua Rua 7, que sentido o bairro onde que eu moro, que é o bairro Conselheiro Paulino. Eu vi a pessoa em desespero muito grande, eu vi aquele sonho terrível acontecendo. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia ao fim. E aqui eu quero relatar que Deus me mostrava que era um juízo de Deus sobre as nações. Eu quero aqui relatar para todos. Deus me mostrava ali que era um juízo de Deus que ia vir sobre as nações, que ia vir sobre o Brasil, que ia vir sobre o povo. Eu quero dizer aqui, vocês que moram beira-mar, na região baixa, vocês consertam as vossas vidas com Deus. Porque Deus, no dia 21 de setembro, Deus me mostrava que Ele ia permitir o juízo dele vir sobre a terra. Porque o povo tem se afastado de Deus.
Nós podemos ver, meus queridos amados, se eu pegar o ônibus no final de semana, ou pegar meu carro, partir a direção ao mar, à região de lago, nós podemos ver que as pessoas estão comendo, bebendo, tomando, se banhando no mar, na praia. As pessoas não estão preocupadas com a sua vida com Deus, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar da sua vida, com a família no mar, na beira-mar, na beira-praia, todo mundo festejando, bebendo, se alcoolizando, usando droga, e nós vemos que Deus não está satisfeito com isso. E eu via naquela visão, naquele dia, no dia 21, e eu tenho certeza, eu não sou digno, meus queridos amados irmãos, de pessoas me chamar como profeta. Como eu já botei aí esse vídeo na internet, muitas pessoas me chamaram, disseram que eu era um profeta, que eu era um profeta, que eu era um profeta. E eu quero dizer para vocês, eu não sou um profeta, eu sou um servo de Deus, eu sou apenas um servo de Deus. E naquela madrugada, Deus me mostrou que ia trazer um juízo sobre o Brasil. O Brasil não está longe dessas coisas acontecer. O Brasil não está livre de tsunami, o Brasil não está livre de terremoto. E eu quero dizer aqui, Deus vai dar um aviso ao povo. Talvez aconteça isso não muito forte, mas muito fraco para o povo saber que Deus vai trazer um juízo sobre este país. O juízo de Deus está vindo sobre o Brasil. E ai daquele que, se não se arrepender dos seus pecados, não se converter dos seus maus caminhos, não se humilhar diante de Deus, assim como eu, homem pecador, eu sou um homem pecador, sou sujeito às mesmas paixões, sou sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros, porque nós somos pecador. E eu quero dizer aqui que eu via o juízo de Deus vindo sobre a terra. Deus vai trazer o seu juízo sobre as nações, para que cumpra a profecia e a palavra de Deus, para que cumpra as sagradas escrituras do Senhor. Deus vai trazer um grande juízo sobre a terra. E ai daqueles que não estiver preparado no Senhor. Ai daqueles que, quando vier o grande juízo de Deus, antes do arrebatamento, ai daqueles que não estiver com as suas vidas consertadas com Deus e for pego de surpresa quando vier esse juízo. Deus me mostrava, eu via como as ondas do mar batiam, subia como fumaça, quando as ondas batem, subia como fumaça até aqui a serra da cidade de Nova Friburgo. E eu via esse grande juízo de Deus vindo sobre a nação brasileira. E ali aquele vento muito forte, eu desesperado falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia. E ali o Espírito de Deus falava comigo, que esse juízo, ele vai vir antes do arrebatamento. Vamos estar preparado, prepara a sua vida com Deus. Novamente eu estou aqui botando na internet, hoje é dia 17 de outubro de 2016, às 3 horas e pouco da tarde, quase 4 horas da tarde. Eu trabalho à noite, eu acordei 2 horas da tarde e eu não consegui dormir direito esta madrugada. Deus me sacudia, Deus me balançava, o Espírito de Deus me balançava. E eu novamente estou botando esse vídeo na internet para que todos vejam e se arrependem. Muitos vão dizer, muitos vão me chamar de profeta. Eu quero dizer que eu sou um servo de Deus, não sou digno de ser chamado de profeta porque eu sou um homem pecador. Sou um homem sujeito à mesma paixão que o profeta Elias foi. Eu quero dizer aqui para todos, povo brasileiro, Deus vai trazer um juízo sobre nossa nação, por causa do pecado, por causa da blasfema contra Deus, porque muitos têm blasfemado contra o nome do Senhor Jesus, o Messias, e contra Deus, o nosso Pai. Eu quero dizer aqui, prepara a nação brasileira, prepara a nação brasileira, porque quando Deus trazer este juízo sobre nossa nação, o nosso exército brasileiro, a área da saúde, o nosso presidente do nosso país não vai ter como fazer nada.
se Deus trazer um juízo sobre esta nação, o Brasil não vai poder fazer nada, porque é o juízo de Deus. Eu via muita gente correndo para um lado para o outro, desesperado. Eu vi aqui da minha cidade, Deus me levava em espírito nas áreas que tinha mar, que tinha praia, as pessoas desesperadas. É como muitas pessoas desaparecessem. Foi pego de surpresa. Foi de repente, como eu estava no banco ali, eu fui pego de surpresa. Aqui novamente eu venho falar. Deus tem me cobrado, Deus tem me despertado. Eu sou um homem pecador, sou um homem sujeito à mesma paixão do profeta Elias. Sou um homem falho. Porque se eu for olhar para os meus erros, para os meus pecados, para a minha fraqueza carnal, eu jamais venho dizer aqui em nome do Senhor. Mas é Deus. Deus, esta madrugada do dia 16 para o dia 17 de outubro de 2016, hoje, Deus me incomodou a noite toda. Deus me balançou a madrugada toda, me cobrando sobre a responsabilidade que Deus tem me colocado sobre os meus ombros. Muitos vão me chamar eu de profeta, mas eu não sou digno de ser chamado de profeta. Eu venho aqui dizer para todo o povo brasileiro, para toda a nação brasileira, não só também para o Brasil, mas para toda a nação do mundo todo. Deus falou comigo que Ele vai trazer um juízo sobre a terra, para que o povo venha se arrepender e se rasgar as suas vestes espiritual e se aproximar de Deus, porque o dia do juízo final está chegando. Deus tem pressa. Deus vai sacudir esta nação brasileira. Deus vai sacudir essa nação brasileira. Muitas coisas sobrenatural vai acontecer. Eu quero dizer aqui, não duvida, creia. Deus vai dar um sinal. Deus vai dar um sinal sobre essa revelação que eu estou tendo, que eu tive. Deus vai dar um sinal. E ai daquele que se não se arrepender diante de Deus. Esta madrugada, no dia 16 para dia 17 de outubro, o Senhor falou desta maneira comigo. Meu filho, muitos têm largado a mim e têm ido após a outros deuses, que têm bocas e não fala, que têm mãos e não palpa, tem nariz e não cheira, tem pé e não anda, tem corpo, mas não é de carne. São deuses feitos pela própria mão do homem. São Deus comprado pela própria mão do homem. Deus de barro, Deus de prata, Deus de ouro, Deus de bronze. E tem levado para o templo. E tem rogado a esses deuses. E não tem rogado a mim. Deus me falou esta madrugada. Deus, eu estava quase dormindo. O Espírito de Deus me cobrava isso. Quantos têm abandonado a mim e ido a esses deuses que não pode fazer nada por eles? Deus falava comigo, arrependei-vos, porque o juízo de Deus vai vir sobre esta nação. Porque esta nação, diz o Senhor, tem feito como o povo de Israel fizeram naquela época. Abandonaram a Deus, não se desviaram de Deus e foram após a outros deuses que eram construídos pela mão do homem e adoraram. Arrependei-vos, povo brasileiro, nação brasileira, arrependei-vos, porque o juízo de Deus está vindo aí sobre esta nação. Deus vai chamar muitos vai ser pego de surpresa. Deus vem falando comigo, como eu botei na internet, que desde quando Deus me chamou, eu estava desviado, afastado. No dia 28 de fevereiro, uma revelação tremenda que Deus me chamando para esta obra profética. Vamos se preparar, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Muitos não acreditam, mas vai acontecer. Mas Deus falou comigo naquele sonho, no dia 21 de setembro, que antes do arrebatamento,
Ele vai trazer o juízo sobre a terra. Muitas coisas terríveis vai acontecer. Prepara, povo brasileiro, para passar por o grande juízo de Deus que está vindo sobre a nossa nação. Que eu via como as ondas batiam, subia como fumaça, a fúria do mar. E um grande temporal, um grande vento saía arrastando tudo. Se prepara. Porque Deus vai trazer esse juízo sobre a nação. Porque a nação abandonou a Deus, se desviou de Deus. Muitos templos religiosos têm largado ao Deus vivo Criador para ir após outro Deus, apanhar sobre suas mãos, Deus que não fala, Deus que não anda, Deus que não cheira, tem olhos e não vê, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa, tem boca e não fala. Deus vai trazer o juízo dele para que o povo se arrependa, como se arrependeu a cidade de Nínive, quando Deus enviou o profeta Jona. Ai daquele que duvidar daquilo que Deus mandou eu falar. Ai daquele que não crê. Porque eu via uma coisa terrível vindo sobre o Brasil. Era uma coisa terrível. E Deus falava comigo, não só o Brasil, mas toda a nação. Deus ia trazer o seu juízo. Arrependei-vos. Em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos de todo o vosso pecado. E se curvai-se a Deus, tanto grande, tanto pequeno, desde o presidente do nosso país até o menor. Arrependei-vos, se converteis a Deus, largai os vossos deuses e se aproximai ao único Deus eterno, o Deus Criador, em nome do Senhor Jesus.